Este é o Perguntas e Respostas, uma série de vídeos do canal que vai ajudar a esclarecer e elucidar vários assuntos, tendo em vista que a dúvida de uma pessoa pode ser a mesma de muitas outras. Primeira pergunta: diante de toda essa mentira que vivemos, deste véu que nos é imposto da Matrix, onde fica a vida de Jesus aqui na Terra? Existiu? Em primeiro lugar, eu queria dizer que nós não somos donos da verdade. Nós estamos esclarecendo dúvidas com a nossa opinião. Como nós já falamos, quando uma essência parte e ela não é desperta, ela é enganada pelos seres negativos que se passam por seres de luz. É isso que torna a reencarnação um ciclo sem fim, de sofrimento, de expiação, de culpa, e tudo isso com uma mente resetada, ou seja, como você vai pagar por algo que você nem lembra que fez em outra vida. E quanto à vida de Jesus, a despeito da essência dele, que vai ser uma resposta em outro vídeo, é claro que ele existiu. E ele é o mestre dos mestres. No universo, ele é conhecido como Sananda. E algo interessante a falar sobre ele é que, quando por ocasião do seu nascimento, o mensageiro, o anjo, disse que o nome dele seria Emanuel, que significa Deus conosco. Mas vocês já perceberam que nunca ninguém ora a Emanuel? Por que será que o nome Emanuel não foi inserido na religião como sendo o verdadeiro nome de Jesus? Jesus significa Yeshua, ou salvação. Mas em hebraico, Emanuel é mais do que Deus conosco. Em hebraico, significa Deus em mim. Pergunta 2. Não existe reencarnação, então? Bom, pegando a deixa da pergunta anterior, vamos falar um pouco mais de Jesus, o Emanuel. Ele veio trazer propostas, mas essas propostas não eram como criar igreja, como começar um império de religião. Ele veio falar de amor, e o que o mundo menos faz é amar ao todo e ao próximo. Nós respeitamos todas as religiões e os seus livros sagrados. Então está escrito em Hebreus capítulo 9, versículo 27, que ao homem, ou seja, ao ser humano, ser físico, está destinado a morrer uma vez só. Em nenhum momento há menção à reencarnação. Na verdade, quando um dos importantes na época, religioso, um fariseu, Nicodemos, chegou e conversou com Jesus e perguntou algo, e Jesus disse: olha, para entrar no reino dos céus, que é uma outra dimensão, tá? É ascender, é onde está o todo, seria preciso nascer de novo. Então vem aí o conceito renascimento. E a mente limitada de Nicodemos não entendeu, ele não era desperto. Então ele perguntou: mas como eu, sendo já velho, poderei voltar a ser criança e entrar no ventre da minha mãe? E vejam bem, ele era um nobre entre o povo e fazendo uma pergunta dessas tão ilógica. O renascimento é da alma, é ser uma nova criatura, é deixar quem você era para trás e ser uma outra pessoa diferente, com uma mente diferente, ser alguém consciente e desperto. E sobre essa ideia, nós já temos muitos vídeos falando a respeito no canal, é só vocês procurarem. Pergunta 3. O espiritismo de Allan Kardec, então, é mais uma mentira da Matrix? Chico Xavier, Bezerra de Menezes, seriam então exemplos de pessoas totalmente subjugadas à Matrix? Sendo assim, a religião evangélica seria a menos mentirosa, a mais libertadora dentro das suas limitações do que qualquer outra porque desacredita a reencarnação?
Olha, essa é uma pergunta bem assim, né? Tão, como é que eu vou dizer, né? Tão forte. Vamos lá. O nome verdadeiro de Allan Kardec, para quem não sabe, era Hippolyte Léon Denisard Rivail. Ele era francês, extremamente inteligente, doutor em medicina. Ele até foi aluno do Pestalozzi. Então, um dia, em uma sessão lá, ele foi testemunha de um poltergeist. Vocês já viram o filme Poltergeist? Então, aquela energia não era boa, né? As mesas giravam, as mesas saíam do lugar sozinhas. Ele ficou impressionado com aquilo e um espírito, eu tô resumindo, tá? Um espírito se apresentou e disse que se chamava Verdade e disse pro Rivail que ele, em outra encarnação, tinha sido amigo dele e que o nome dele na outra vida era Allan Kardec. Por isso ele abandonou o nome dele, Hippolyte Léon Denisard Rivail, para ser Allan Kardec, que teria sido supostamente o nome dele em outra encarnação, ou seja, ele foi vítima da armadilha da Matrix e continuou sendo. Então ele começou a fazer perguntas e esses espíritos respondiam através de médiums, não sei quem eram. Então foi assim que ele escreveu o Livro dos Espíritos lá por, eu acho que em 1857. Toda religião foi arquitetada pelo governo oculto. Se não pega por um lado, pega por outro. Mas todo ser humano, se você observar, se você disser que não tem religião, você já é olhado esquisito. Porque você tem que fazer parte do sistema. E quanto ao Chico, eu gostaria de fazer uma observação. Chico era uma alma iluminada. Ele recebia mensagens de seres de outras dimensões. Ele não era um serviçal da Matrix. Ele era desperto, ele fazia o bem, mas também, quando ele esteve internado, ele esteve doente dos pulmões em Uberlândia, ele estava desenganado pelos médicos e ele se recuperou do nada. E antes da melhora dele, uma luz, uma esfera de luz, foi vista indo em direção ao quarto dele. E minutos depois ele estava melhor. E foram indagar ao Chico sobre a luz. E ele disse que tinha sido a mãe dele, Maria José, acompanhada pelo mentor, Emanuel. Então, quem sou eu para dizer o que se passava na mente de Chico depois desse acontecimento? Eu só sei que ele era uma alma extremamente bondosa, era um ser extremamente iluminado, totalmente desprovido de ego e de bens materiais. Mas ele mesmo dizia que nós não tínhamos ainda feito contatos com extraterrestres porque nós não merecíamos, porque nós éramos muito belicosos, nós vivíamos em guerras. E ele disse também, que é a data limite, que se até julho desse ano, de 2019, não houvesse uma guerra nuclear no mundo, nós não ficaríamos mais no isolamento, ou seja, os nossos irmãos mais velhos, os alienígenas, fariam contato conosco. Então é isso o que nós divulgamos, o véu caindo, as pessoas descobrindo que nós não estamos sós no universo. Não é apenas uma, são várias e várias raças. E o Chico já sabia dos multiversos. E sabia também que existiam seres benevolentes, mais avançados do que nós tecnologicamente, mas ele sabia também que existiam seres avançados tecnologicamente, mas que não tinham amor, nenhuma empatia, que abduziam pessoas e animais para experiências. Então, na minha opinião, o Chico foi avisado de alguma forma da armadilha da Matrix. Para mim, ele não volta. Pode aparecer alguém com a voz igual, mas não será Chico Xavier. Para mim, Chico não volta. Não tem religião mais ou menos mentirosa. A palavra mentirosa não é apropriada aqui. A religião é um dos tripés do governo oculto e muitas pessoas que estão dentro das religiões, muitos cristãos, espíritas, muitas pessoas que seguem
outras religiões, elas estão sendo sinceras, elas estão dando o seu melhor, elas estão sendo boas, elas estão adorando a Deus, elas estão servindo a Deus, elas estão fazendo aquilo que elas amam, aquilo que está no coração delas, porque elas não conhecem ainda a verdade que liberta, elas não estão despertas, e isso não é culpa delas. Então, tudo que te impõe lei, regra, dogma religioso, não pode cortar cabelo, não pode usar calça comprida, não pode usar maquiagem, não pode isso, não pode aquilo. Tudo que te limita, te controla. E não é isso que a Matrix faz? Controla. É o olho que tudo vê dos Illuminati. Então não é questão de desacreditar. É você ir na raiz, pesquisar e observar quem plantou a árvore e que fruto essa árvore está dando. Gratidão. Até mais um Perguntas e Respostas. Paz e luz.